Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e eu convido a todos aqueles que puderem a ficarem de pé e vamos então todos juntos louvar e exaltar o nome do nosso Deus, como só Ele é digno. Vamos engrandecer o seu nome, vamos magnificar o seu nome, vamos celebrá-lo porque Ele é digno, Ele é Rei, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia.
louvamos ao Senhor, Deus, pela beleza da Tua santidade. Obrigado por estarmos em Tua casa para Te engrandecer, para Te honrar, para Te louvar. Louvamos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Louvamos ao Senhor pela vida, pela saúde. Louvamos ao Senhor pela escassez que muitas vezes nos aflige, nos alcança. Nós Te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é o nosso Pai, Deus. E nada foge do controle das Tuas mãos, Deus. Obrigado por cada um que está aqui nesta manhã, reunido em Teu nome, Deus, para Te engrandecer, para Te glorificar, porque só o Senhor é digno de honra, só o Senhor é digno de glória. Nós Te louvamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Senhor. Sê conosco nesta manhã, Pai, continue a nos abençoar, para a glória do Teu nome, Deus, para louvor do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. E agora temos o privilégio também de ouvir o testemunho de duas jovens que participaram num projeto em Loulé. Então eu vou chamar a Inês e a Sara, que possam vir até aqui e partilhar essa experiência connosco. Bom dia, igreja, novamente. Eu espero que estejam todos se encontrando bem hoje de manhã. Eu e a Inês, como já foi dito, nós estamos aqui para falar sobre um projeto missionário que nós tivemos presentes, que foi no Algarve, mais especificamente na igreja de Loulé. Acho que... Sim. Então, nós estivemos lá 4 dias, dia 8 a 12 de setembro, em Loulé, num projeto missionário. Claro que o nosso objetivo era levar mais pessoas para a igreja de Loulé, mas principalmente levar mais pessoas a fazer um compromisso com Cristo. Eu acho que o projeto correu muito bem. No início avisaram-nos sobre o povo algarvio e como podia não ser muito receptivo e assim, só que o projeto correu de uma maneira muito boa, eu acho, e realmente Deus tocou no coração das pessoas para ficarem mais receptivas à palavra e ao Evangelho. No Algarve também a fé católica está muito enraizada e depois eles têm também questões culturais, mas sim, o projeto ficou muito bem, eu achei. Nós tivemos também, ao longo de 2 dias mais ou menos, um tempo de formação muito intensa. Nós fizemos uma formação tipo, de 1 semana ou 2 semanas em 2 dias. Para nós também aprendemos maneiras de comunicar o Evangelho às outras pessoas. Aprendemos também sobre 2 tipos de evangelho, o evangelismo de impacto e o evangelismo de rua. E no evangelismo de rua e criativo, vestimos como palhaços na rua, que também nos deu uma plataforma para falar às pessoas sobre o Evangelho. E o evangelismo de impacto também foi muito bom e recebemos muito bom feedback das pessoas em cada um deles. Depois, no domingo, participamos também no culto, para onde convidamos as pessoas que falamos na rua e assim. E o culto que era mais direcionado também para as pessoas da igreja. Quero finalizar para pedir a oração dos membros da igreja pelas pessoas que nós estivemos e falamos em Loulé, para as quais nós comunicamos a palavra, e também para a igreja de Loulé, para que realmente se possa receber. Isso, obrigada. Eu só queria dar mais alguns detalhes sobre a parte do evangelismo criativo. Quando nós fomos fazer o evangelismo de rua, como a Inês já disse, nós nos vestimos de palhaço, porque era uma forma de chamar a atenção mais. Nós entregamos tanto panfletos explicando sobre a graça e como Jesus salva as pessoas pela graça. Também entregamos balões com pequenas mensagens escritas: Jesus te ama, ou Deus se importa contigo. Nós também entregamos rebuçados, porque às vezes algumas pessoas podem achar isso uma boa forma.
Também entregamos, teve um dia de evangelismo de rua que nós entregamos também garrafas de água, com a mensagem sobre a água da vida, que se beber dela nunca mais terá sede. E também no evangelismo de impacto, nós fizemos um pequeno teatro, que era quando Jesus foi crucificado, e a maior parte dos jovens ficava com placas, placas, dizendo que foi por ti, Jesus te ama. Então, foi como a Inês disse, se os irmãos pudessem orar para que mais projetos como esse possam acontecer e possa também ser uma edificação não só para a Igreja de Lolé, mas também para o Reino de Deus em geral. E eu acho que é isso. Obrigada. Obrigada pela vossa partilha, pelo vosso testemunho e realmente possamos abraçar este compromisso de estarmos a orar pelas pessoas que foram alvo deste trabalho lá em Lolé, mas que também realmente possam acontecer mais eventos deste cariz evangelístico no nosso país para engrandecimento do reino. Damos graças a Deus por isso. E convido então os irmãos agora a poderem abrir as vossas Bíblias em Colossenses, no capítulo 3. E vamos ler os versículos 16 e 17. Está projetado estes dois versículos, esta passagem. E que diz assim: A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então que realmente a palavra de Cristo possa habitar plenamente no nosso coração, que ela possa brotar, desenvolver-se e brotar fruto bom. Que a palavra transforma a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, a nossa maneira de pensar. E que realmente tudo aquilo que fizermos, sejam em atos, em palavras, seja tudo para honra e glória do nosso Deus. Então, que o nosso modo de vida, o nosso modo de proceder, não só quando estamos reunidos, em ato de culto, em igreja, nos trabalhos da igreja, no serviço, mas também no nosso dia-a-dia, com a nossa família, no nosso trabalho, na escola. Realmente tudo o que possamos fazer seja para a honra e glória do nosso Deus, para engrandecer o seu nome. E temos então agora também o privilégio de lhe dedicar as nossas ofertas, os nossos dízimos, em ato de gratidão, devolvendo aquilo que Ele nos tem dado e nos tem sustentado em todos os momentos da nossa vida. Mesmo na escassez, temos sentido a sua mão sobre nós e nada nos tem faltado, pela graça de Deus. E então vamos cantar o cântico Dá Graças de Coração, enquanto fazemos o levantamento dos dízimos, das ofertas. Eu vou pedir ao irmão Lourenço e ao irmão Rogério que nos auxiliem. Graças de coração, dai graças
ao pobre recusou por aquilo que Ele fez por nós. Irmão Rogério, pode nos dirigir uma oração. Uma vez mais, bom dia a todos. É muito bom nós podermos olhar ao longo deste mês de outubro para o relato bíblico que nos fala sobre pessoas que se transformaram, que se tornaram em vencedoras pelo encontro com Jesus, através da pessoa do Senhor Jesus. E há pouco a Inês e a Sara partilhavam connosco aquela experiência do evangelismo de rua, o evangelismo criativo. E nós temos a noção de que nós não temos a capacidade de transformar outras vidas. Apenas Jesus tem. E agora vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e vamos olhar para alguém de quem pouco sabemos na Bíblia. Maria Madalena. Sabemos pouco, mas o texto de Lucas, no capítulo 8, fala-nos de 3 aspectos da vida desta mulher. E desta forma nós podemos perceber como é viver de uma forma vitoriosa. Olhamos para Maria, vencedora Madalena. E permitam-me aqui o atrevimento de acrescentar vencedora a esta mulher. Maria, vencedora Madalena, Lucas capítulo 8, versículos 1 e 2, podemos encontrar que ela tem um passado. Lucas capítulo 8, vamos ler os versículos 1 e 2. E aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Olhemos para o passado. Este é o primeiro dos 3 aspectos de Maria, vencedora Madalena. O seu passado. O texto, o versículo 1, diz-nos que Jesus continuava o seu ministério, percorria de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, sempre a levar a mensagem da esperança, a mensagem da salvação, a mensagem da fé na sua pessoa, e diz-nos o texto que vai acompanhado de algumas pessoas. Claro que nós percebemos que ao lado de Jesus estavam 12 alunos, que nós chamamos de discípulos, os alunos mais próximos de Jesus, aqueles que estavam constantemente com ele, aqueles que estavam a aprender com o Mestre. E ao lado de Jesus, ao lado dos 12, também algumas mulheres, entre as quais o versículo 2 apresenta Maria, chamada Madalena. Alguns estudiosos apontam a possibilidade desta mulher, Maria, ser natural de Magdala, uma pequena localidade, nós hoje chamaríamos uma aldeia,
próxima da Galileia. Daí o seu nome, Madalena. Contudo, nenhum menciona como ela chegou ao contacto com Jesus. Mas olhando para o versículo 2, lendo Lucas 8:2, vemos e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Esta mulher, Maria Madalena, não tinha sido apenas uma mulher com um passado. Versículo 2. O passado dela é assustador. Estamos a ler? Diz-nos que tinham sido libertadas, tinham sido curadas e entre as quais esta mulher havia sido possuída por 7 demónios. O passado de Maria é, creio que não restam dúvidas, assustador. E não seria apenas uma questão física, ou seja, o desgaste físico que teria causado àquela mulher. Até porque temos alguns relatos no Novo Testamento de pessoas possuídas pelo demónio que ficaram fisicamente diminuídas. Houve casos de flagelação física, mas também há componente emocional. Perguntamos o que terá feito esta mulher, com quem ela se terá relacionado, que abertura espiritual terá ela dado na sua vida para que Satanás entrasse e dominasse por completo a sua vida. Podemos olhar para a má fama, a má reputação de Maria, que certamente chegava antes dela. Antes dela chegar a uma determinada localidade, já se ouvia, já se sabia da má reputação, do mau passado daquela mulher. E olhando então para o grupo que acompanhava Jesus, encontramos esta mulher com um mau passado, um passado espiritualmente tenebroso, mas com uma intervenção amorosa, uma intervenção do amor divino. Sabem, irmãos, olhando para o versículo 2, Maria podia falar muito do seu passado, de como ela se portou mal, com quem ela se relacionou, dos sofrimentos que teve, mas ela é uma nova mulher. Eu gostava que pudéssemos ler o texto de Mateus capítulo 9, não fechando Lucas 8, mas Mateus capítulo 9, versículos 32 e 34. Mateus capítulo 9. a 34 diz assim: enquanto estes se retiravam, eis que lhe trouxeram um homem mudo e endemoniado. E, expulso o demónio, falou o mudo e as multidões se admiraram, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demónios que ele expulsa os demónios. Um homem é curado por Jesus, um homem que é mudo, também possuído pelo diabo, e apesar de toda aquela perplexidade, nós encontramos as pessoas a dizer: nunca se viu tal em Israel. Nunca vimos. Este é um momento único. Para nós, na nossa vida, na nossa curta experiência, nós nunca tínhamos visto algo semelhante. Mas há quem diga que Jesus está ao serviço do príncipe dos demónios para libertar aqueles demónios. Estranho. Agora vamos abrir em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Versículos 26 e 27. Marcos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se maravilharam, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Uma nova doutrina com autoridade. Pois ele ordena aos espíritos imundos e estes lhe obedecem. Há outro relato de libertação de um homem possuído que confronta Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Não sabemos o que lhe aconteceu, mas nós percebemos que há aqui uma vitória. Marcos capítulo 5, versículos de 1 a 13, e agora não vamos ler, encontramos um homem possuído por uma legião de demónios. E nos versículos 15 a 20 encontramos o homem posteriormente liberto, o homem livre, o homem agora restaurado à sua dignidade, à sua condição social e familiar normal, e pede: mestre, deixa-me ir contigo. Quero acompanhar-te, quero estar contigo. Eu quero contar, quero ver, quero viver contigo. Jesus remete-o para os seus. Diz para ele ir para ficar na sua terra, na sua cidade, e contar a todos a transformação
que viveu. E ele foi. Agora, podemos olhar para estes relatos de pessoas transformadas. Pessoas que anteriormente estavam dominadas pelo poder das trevas, a quem Jesus libertou, e todos podiam atestar da transformação destes homens que vimos. Este último estava junto aos cemitérios, alguém que atentava contra o seu próprio corpo, alguém que se tinha tornado impossível de deter, ainda que muitos tivessem tentado. E em todos estes relatos, estes 3 que nós vimos, seria motivo de conversa o passado. E aqui a identificação de Maria não seria muito diferente. O seu passado. Vejamos o versículo 2. Podia apenas dizer Maria de Magdala, Maria Madalena. Mas o evangelista faz questão de mencionar o seu passado. De quem? Estamos a ler? Lucas, capítulo 8. Da qual saíram 7 demónios. Não tanto, Lucas não quer ficar tanto no passado, mas também para que se perceba a grande diferença na vida desta mulher. No passado, ela esteve dominada por 7 demónios. No passado, ela tem um passado triste. Ela tem um passado muito triste. Mas também quer apontar para o futuro. Um de nós pode ler, por favor, Lucas, capítulo 8, versículo 3. Lucas 8, 3. Um de nós pode ler. E Joana, mulher de Cusa, procurou Herodes, Susana e muitas outras, as quais estavam em semelhança com Jesus. Obrigado. Outras mulheres serviam Jesus com os seus bens. Temos este versículo 3 que nos diz que outras mulheres também serviam Jesus com os seus bens, honravam Jesus com os seus bens. E agora encontramos aqui no texto de Lucas 8, Maria a servir Jesus. Não foi o passado, e eu quero chamar a atenção para isto, não foi o passado tenebroso de Maria que impediu que ela servisse Jesus. Não foi um passado triste, não tem a ver com o nosso, em que estávamos eventualmente deprimidos, tristonhos, ou voltados para isto ou para aquilo. Maria esteve completamente dominada, subjugada pelos espíritos demoníacos. E agora ela não diz, o meu passado foi muito mau, eu não posso acompanhar Jesus. Eu tenho um passado tão triste, tão vergonhoso, que me impede de estar junto a Jesus. Esta mulher permitiu que Jesus limpasse não o seu passado, mas o seu mau passado. O passado que a atormentava. Jesus limpou. Jesus fez dela uma mais do que vencedora, porque limpou todo o passado. E repito, nem todos temos um passado tão triste como Maria de Madalena. Nem todos temos uma história tão vergonhosa para contar. Mas todos temos um passado. Um momento em que não estivemos tão bem. Um momento em que não tivemos, enfim, a dependência do Espírito Santo. Mas nós não podemos ficar presos ao passado. Não podemos permitir que o passado nos impeça de estar lado a lado com Jesus. É verdade, não temos uma ligação espiritual que nos identifique com a bruxaria, com pessoas anteriormente dominadas, possuídas pelo diabo, ainda que tenhamos sido maniatados por ele. Não no corpo, mas na mente. Antes de permitir que Jesus mudasse a nossa vida, antes de permitir que Jesus limpasse o nosso passado, nós tínhamos um passado. Maria tornou-se mais do que vencedora porque permitiu que Jesus a libertasse. Permitiu que Jesus lhe devolvesse a alegria, a esperança na vida. E hoje quero olhar para este passado de Maria e dizer: não impediu que ela servisse. Não impediu que ela acompanhasse Jesus. Não impediu que ela estivesse ali lado a lado com o Senhor da sua vida. E eu agora quero desafiar a cada um de nós a olharmos para o nosso passado. Não para o nosso passado de há 30, 40 ou 50 anos, mas para a nossa vida antes de conhecermos Jesus. Não era uma vida limpa, não era uma vida nova, mas agora conhecemos Jesus. Agora que estamos limpos, transformados por Ele, nós servimos ao Senhor da nossa vida. Eu quero desafiar a quem está aqui hoje, que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Quem ainda não confessou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Quem ainda não serve Jesus, eu quero convidar a dar um passo à frente.
Não importa o passado. Se foi muito triste, se foi muito vergonhoso, não importa se foi um passado de dúvida, um passado de incerteza, um passado que mancha isto ou aquilo. Olhamos para Maria. Ela estava ao lado de Jesus. E é aí que eu quero convidar a que todos estejamos lado a lado com Jesus. Independentemente de qualquer pecado que tenha dominado uma área da nossa vida. A maledicência tem sido, então vamos permitir que Jesus limpe essa falha. Os maus pensamentos, então permita que Jesus limpe essa área. Ou pode ser a linguagem de baixo nível, também deixe que Jesus limpe. O pecado é limpo pelo sacrifício de Jesus. E nós hoje vamos recordar esse sacrifício na celebração da ceia. Mas o passado não pode interferir no nosso presente. O passado não pode impedir de eu dar um passo em frente. Inês, Sara, foi uma experiência marcante em Lolé. Mas queremos que esta experiência não fique lá para Lolé. Seja vivida aqui em Viseu. Seja experimentada por mais pessoas, por nós. E se algum de nós hoje não está em condições de celebrar a ceia, porque está preso ao passado, eu quero convidar a que se entregue a Jesus. Liberte-se. Deixa que Jesus limpe a tua vida. Deixa que Jesus apague esse passado. E permite que a tua vida honre, sirva a Jesus. Mas avançando, vamos agora ler João capítulo 20. Vamos ler Evangelho de João, no capítulo 20. Os versículos 1 e 2. E vamos agora, ao ler estes dois versículos, ver que Maria Madalena, além do passado, também tinha expectativas. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 e 2. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Estamos agora a ver as expectativas desta mulher. Vimos o seu passado feio, mas que não impediu de servir Jesus, de acompanhar Jesus. Não impediu que ela estivesse lado a lado com o Mestre. Quando ele ia de uma cidade para outra, ou de uma aldeia para outra, Maria também estava lá. Mas agora vejamos a expectativa. Era alguém que servia a Jesus com o que tinha, e quando o Mestre morre, o corpo de Jesus é colocado naquele buraco tapado por uma grande pedra, e Maria foi lá. Ela foi ao local onde Jesus estava, o corpo morto de Jesus estava colocado. E vejamos que ela tem a expectativa de tratar daquele corpo morto. Ela tinha a expectativa de homenagear o seu Salvador, o Libertador, aquele que lhe limpou o passado, aquele que transformou por completo o seu passado. E ela agora quer ir honrar, homenagear aquele corpo morto. E quando chega ao local, versículo 1 e versículo 2, a sua expectativa fica alterada. Se não vejamos, ela viu a pedra do sepulcro tirada. Versículo 2, vai a correr ter com Simão Pedro e com o outro discípulo. E o que é que ela lhes diz? Parte final do versículo 2. Irmãos, leiamos. Leiamos com calma. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 2. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Naquele instante, tudo se altera para Maria. Tentemos entrar na expectativa desta mulher. Tentemos perceber a motivação dela. Ela vai àquele lugar para tratar de um corpo, homenagear o seu libertador, o corpo morto do seu libertador, e quando lá chega, ela percebe que não está lá. Ela vai a correr ter com dois dos discípulos de Jesus e diz: roubaram o corpo e eu não sei onde o puseram. Tiraram o corpo e eu não sei onde está esse corpo. A expectativa dela era tratar de um corpo morto. Mas aquela mudança de condições levou a que Maria alterasse os seus planos. E foi, versículo 2, a correr.
a correr. Alguns de nós, não sei se a maioria, não querem correr hoje. Pela cara, vejo que ninguém quer correr. Nem todos estamos dispostos a correr. E quando a expectativa sai completamente ao lado, quando a realidade se torna completamente diferente da expectativa, precisamos de correr. Precisamos de alterar. É o que Maria faz. Ela vai correr ter com Simão Pedro e com João e vai contar o que tinha visto. Maria, por esta altura, não seria uma jovem na casa dos 20 anos. Era uma mulher com um passado muito feio, um passado limpo pela intervenção de Jesus. Sabemos também que esta mulher era tradicional no que diz respeito ao tratamento a dar aos corpos depois de um funeral, mas nada correu como ela esperava. E versículo 2, ela corre. Ela corre. Para pedir ajuda, para partilhar uma informação, para chorar com quem partilhava da mesma fé que ela. Ela não se dá por vencida e vai procurar os seus 2 amigos, os 2 discípulos de Jesus, e faz-lhes saber o que viu. Eu quero que olhemos para o versículo 2. João capítulo 20, versículo 2. O que é que Maria contou a Simão e a João? Tiraram do sepulcro o Senhor. Maria conta o que viu. Ela não extrapola, e agora podemos olhar um pouco para o versículo 2 e pensar, uma mulher com aquele passado, uma mulher com aquele histórico, uma mulher com uns antecedentes destes, de certeza que ela vai exagerar, de certeza que ela vai aumentar, ela vai mentir, ela vai acrescentar. Mas vejamos, ela conta o que vê. A expectativa não era aquela, mas ela fala do que vê. Ela não fala do que queria ver. Ela não fala do que todos queriam ouvir. Ela fala da realidade. E agora quero que apliquemos este versículo 2 para nós. Para sermos mais do que vencedores, nós temos de falar daquilo que vemos. Não podemos entrar em fantasias, não podemos criar expectativas demasiado elevadas e, quando a realidade é diferente, ajustar a realidade às expectativas, ou seja, inventar. Não, porque os vencedores em Jesus não inventam, não extrapolam, não mentem, não criam fábulas, não criam histórias de encantar. Ainda que as expectativas não se cumpram, ainda que a realidade possa derrotar a expectativa, não se mente acerca das possibilidades. Não se mente acerca da realidade. Aquilo do que não aconteceu, aquilo que poderia ter acontecido, mas versículo 2, vejamos o que ela faz. Ela conta a Simão Pedro e a João o que viu. Não inventa, não corta, não aumenta. Se realmente Jesus mudou a nossa vida, se Ele nos libertou daqueles aguilhões do passado, se Ele nos libertou, seja da maldicência, dos maus pensamentos, da mentira, seja do que for, se Jesus realmente nos libertou, então a falsidade não pode ter lugar na nossa vida. Não pode ter mais lugar em nós. Claro que vamos estar sempre com expectativas elevadas e em algumas ocasiões sairmos frustrados. Mas também aqui temos de aprender que as lições do passado, as palavras ouvidas, devem ser bem escutadas, para também sermos realistas nas expectativas, ou seja, prestar atenção ao que Jesus nos diz, para depois pensarmos o que vai realmente acontecer. Maria tinha as expectativas erradas porque não deu um crédito total ao que Jesus tinha dito. Irmãos, esta é uma lição tão importante de lermos a Bíblia diariamente. Os irmãos têm-me ouvido lançar este desafio há 10 meses. Vamos ler a Bíblia todos os dias para não criarmos expectativas erradas. Vamos ler cautelosamente a Escritura para não estarmos a fantasiar. Vai ser assim, agora vai ser assim, vai acontecer desta maneira. Não, Maria não ouviu, não deu total crédito quando Jesus disse que ia morrer e que ao fim do 3º dia iria ressuscitar. Nem os discípulos, nem a própria Maria. Mas agora vejamos, ela tem as expectativas completamente frustradas. E eu quero que nós ajustemos a nossa expectativa à palavra de Deus. Não à nossa cultura, não à nossa tradição,
mas que Jesus seja a realidade para nós. Devemos olhar para a realidade criada por Jesus em nós, de forma a criar expectativas em relação ao presente e ao futuro que sejam biblicamente alicerçados. Tudo o que nós desejamos, tudo aquilo que nós esperamos que esteja alicerçado na Escritura. Irmãos, não nos deixemos confundir com vitórias aparentemente garantidas, com sucessos para quem está a estudar, para quem está para quem está à procura de trabalho, enfim, porque não é realidade. Mas nós podemos ser mais do que vencedores se alicerçarmos as nossas expectativas na palavra de Deus. E depois, versículo 2, falar a verdade. Irmãos, eu quero que nós possamos aplicar este versículo 2 para a nossa vida. Quero realçar aqui a importância de deixar o passado para onde está e permitir que Jesus mude, permitir que Jesus limpe, para que nós hoje possamos acompanhá-lo, servi-lo, honrá-lo como ele merece. Cantávamos magnifiquemos ao Senhor. Devemos magnificar a Deus com aquilo que somos e agora, falando a verdade. Permitindo que as expectativas venham de Jesus, para serem ajustadas à realidade. Eu quero que nenhum de nós viva frustrado por causa de expectativas irreais. Mas quero que todos nós ajustemos à pessoa de Jesus os nossos planos, a nossa vida familiar, a nossa vida social. Tudo isto seja alicerçado no Senhor Jesus. Mas, irmãos, então, olhando para o terceiro aspecto, a partilha. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Este é o terceiro aspecto da vida de Maria que gostava de falar convosco hoje. João, capítulo 20, versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Chegamos então ao momento da partilha. Depois de ver como os 2 discípulos regressaram a casa sem saber o que havia acontecido, diz-nos isto no versículo 9, Maria permaneceu de pé. Permaneceu no local. Junto do sepulcro, ela ficou ali. Ficou triste. Uma mulher com um passado, uma mulher com expectativas, uma mulher que chorava por causa destas expectativas erradas, mas sobretudo por não ver Jesus. Por não ter o corpo de Jesus para chorar. O versículo 11 diz-nos que ela estava, pois, a chorando e abaixou-se para o sepulcro. Maria chorava porque não tinha aquilo que nós queremos ter. Algo palpável, algo físico, algo que nós valorizamos muito, algo que nós queremos muito. Queremos ver, queremos tocar e queremos... Maria também queria tudo isto. E quando os anjos lhe perguntam por que chora, ela diz: Não sei onde puseram o meu Senhor. Versículo 13. Maria continuava na crença de que o corpo de Jesus havia sido roubado. Maria continuava a olhar para aquele momento bonito, a Páscoa, que celebramos há 6 meses. Continuava a olhar para esse momento como uma tristeza, um motivo de tristeza, porque nenhum dos discípulos conseguiu saber onde estava o corpo de Jesus. Mas atenção, Maria não foi única. Podemos olhar para o versículo 14, ou reler o versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus estava ali e Maria não o reconheceu. Naquele dia não foi ela a única.
Os discípulos de Jesus também não reconheceram. Aliás, temos um relato em que 2 deles fizeram assim uma boa caminhada com Jesus e não perceberam que estavam com o Mestre. Eles estavam tão cabisbaixos, que não perceberam que era Jesus. Não foi a única. Talvez tenha sido fruto da emoção. O resultado daquela impossibilidade de Jesus estar vivo. A verdade é que ela não identificou Jesus. E agora, versículo 15. Quando Jesus lhe dirige a palavra, ela pensa que é o jardineiro. Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Agora, ficando só aqui até o versículo 15, irmãos. Já vamos olhar para os versículos seguintes. Quantas vezes não reconhecemos Jesus ao nosso lado? Ele está ali. Ele está a dizer, levanta a tua cabeça. E nós continuamos cabisbaixos. E Jesus está ali a dizer, Maria. E nós continuamos a dizer, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, para eu ir buscar. Maria. E precisamos de olhar para o versículo 15 e reconhecer Jesus. Maria não estava atenta àquilo que nós chamamos aos detalhes da voz. Ela pensava que era o jardineiro. Há quem diga que Maria estava refém dos preconceitos, de uma ideia fixa, de uma ideia previamente estabelecida de que não teria oportunidade de estar novamente com Jesus. Como ela tinha esta ideia, não conseguiu sequer reconhecer, não conseguiu ver nada nem ninguém. A mulher que fora liberta dos 7 demónios estava presa à ideia de que Jesus não ressuscitaria. E agora leiamos o versículo 16. Disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre. Agora Jesus chama-a pelo nome e ela consegue perceber que é Jesus que fala com ela. A alegria do versículo 16. A alegria do versículo 16 eu creio que é partilhada por todos nós esta manhã. Jesus fala com Maria, fala diretamente a esta mulher. Não apenas mulher, mas agora chama-a pelo nome, Maria. E ela sente uma mudança. Ela chama logo, identifica logo, mestre, e ela agarra-se a Jesus. Ela, naturalmente, versículo 17, ela sente esta alegria. Tanto assim é que Jesus diz, não me detenhas. Ou seja, Maria passa do choro, da tristeza, para a adoração, para estar ali agarrada ao Mestre, para estar ajoelhada, abraçada, como seja. Mas Jesus diz-lhe, não me detenhas. E agora vejamos o que Jesus diz. Não me detenhas porque ainda não é hora. Não é hora de ir para o meu Pai e a vosso Pai, mas vai para meus irmãos. E diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus tem aqui uma missão para Maria. Inês e Sara, teve para vocês. Vão até Lolé. Mas tem uma missão para nós hoje. Onde é que nós vamos estar hoje? Vamos continuar nesta freguesia? Vamos para outra freguesia? Mas onde quer que estejamos, leiamos novamente o versículo 17. O que é que Jesus diz? Vai, fala aos meus irmãos e diz que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Há aqui uma identificação espiritual tremenda entre Jesus e os discípulos, entre o Mestre e nós. E Maria está entre este grupo identificado. Não é um grupo à parte, não é um grupo longe, mas Jesus diz, o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Maria, tu fazes parte deste grupo. Maria, tu tens a responsabilidade de ir partilhar. Maria, tens a responsabilidade de ir dizer aos meus seguidores, aos meus irmãos, que eu subirei para meu Pai. E agora eu quero que leiamos o versículo 18. A desobediente Maria ficou ali presa. Maria ficou atónita. Não, alguém pode ler o versículo 18, por favor? Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Vi o Senhor e contava que ele dissera estas coisas. Obrigado. A resposta de Madalena foi obediência. A resposta de Maria foi obediência. Uma mulher com um mau passado, limpo por Jesus. Não vamos esquecer o passado dela, porque ela também não se vai esquecer. Aliás, a história não deixa que se esqueça.
Mas a história também não deixa que se esqueçam as expectativas, aquelas ideias previamente concebidas e que devem cair por Jesus. Mas também tem aqui o desafio. Vai e fala. E Maria obedece. Maria é uma nova mulher, não apenas porque ficou livre dos demónios, mas porque está livre da tristeza, está livre dos preconceitos errados, das expectativas erradas, da derrota em relação a Jesus, ao seu poder sobre tudo, incluindo a morte. E agora, versículo 18, vemos uma mulher vencedora. Ela vai ter com os discípulos, novamente falando do que viu de Jesus. Se olharmos para o versículo 2, Maria é uma mulher transformada, vitoriosa. Ela fala do que vê, não extrapola, não mente, não omite. E agora, versículo 18, ela é obediente. Ela vai e fala do que viu. Fala de Jesus. Maria tornou-se uma mulher de partilha. Eu gosto de olhar para o versículo 18 e perceber, Jesus conhecia esta mulher. Sabia do potencial dela. Sabia da capacidade que ela tinha de partilhar. Jesus confiava nesta mulher. Jesus via nela um potencial enorme, tal como vê o potencial que nós temos. Que muitas vezes pensamos não ter. Que não reconhecemos, que não nos reconhecem, ou que está escondido, está tão abafado por tantas e tantas situações. Versículo 18. Maria tornou-se uma mulher de partilha. É verdade, ela tinha um passado vergonhoso, mas versículo 18 ela não fala do passado. Maria tinha umas expectativas erradas, mas também não fala dessas expectativas. Ela fala: eu vi o Senhor. Versículo 18 não é uma dúvida. Foi e anunciou. Seria uma questão. Versículo 18. Foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor. Não é uma interrogação. Não é uma questão, uma dúvida. É uma afirmação. Ver o Senhor, no caso de Maria, e também no nosso, é deixar cair o passado. O passado do pecado, das dependências do diabo. É também deixar cair as expectativas erradas. É deixar cair a descrença e olhar para Jesus. Olhemos para o versículo 15. Maria confundiu Jesus. É saber reconhecer que Jesus está perto de nós. Depois ir até o versículo 18. Partilhar com outras pessoas quem Jesus é e o que Ele faz na nossa vida. Maria, é interessante que leva as boas novas aos discípulos. E interessante esta responsabilidade. Porque eu comecei por dizer, quando estávamos a ler o texto de Lucas 8, que Jesus estava acompanhado dos 12 alunos, dos 12 discípulos, daqueles que lhe eram próximos. E vejamos quem vai levar as boas novas aos alunos. Maria. Ela, uma pecadora de má reputação, uma mulher com um passado vergonhoso, diabólico, é responsabilizada por Jesus para alegrar, para animar os discípulos, que também eles estavam tristes, tal como Maria estivera. E esta mulher tornou-se na primeira enviada pós-ressurreição, com a mensagem mais bonita que nós podemos ter. A certeza da vida eterna em Jesus. Olhemos para o que diz Jesus aqui no texto, no versículo 17. Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E esta é a mensagem que Maria tem de levar. Nós devemos ser pessoas de expectativas reais. Pessoas de passado limpo. Pessoas de passado transformado. Devemos ser pessoas de partilha da boa nova. Eu quero partilhar hoje a quem está aqui connosco. Que agora, por instantes, pense um pouco. Que identificação posso eu ter com Maria? Todos temos um passado. Não tenho um passado tenebroso, tão sujo quanto Maria. Talvez as minhas expectativas estejam também a impedir algo. Mas eu quero dizer, Jesus limpa o nosso passado, o nosso pecado. Jesus transforma as nossas expectativas, as nossas frustrações, as nossas derrotas em partilha bonita. Hoje vamos celebrar a ceia. Os irmãos sabem o que significa o pão. O pão é pão, não se vai transformar no corpo de Jesus, mas aviva-nos a memória para o sacrifício que o Senhor Jesus fez em nosso lugar
tendo o seu corpo sofrido. O vinho é vinho e vai ser vinho. Mas aviva-nos a memória para o sangue que Jesus verteu. E para ser mais do que vencedor, nós necessitamos de chegar então ao versículo 18. Partilhar a mensagem da vitória, a mensagem que a ceia tem para nós. Não nos vai curar a ceia, não nos vai libertar de nada, a ceia vai nos alegrar. E quem ainda não aceitou Jesus, quem ainda não faz de Jesus o Senhor da sua vida, eu quero que faça agora. Quem ainda não deu o passo para o testemunho público da sua fé em Jesus, eu quero desafiar que o faça agora. Não vamos adiar nem mais uma semana. Não vamos deixar que as nossas expectativas, os nossos preconceitos, nos impeçam de servir ao Senhor. Que seja o nosso mal passado. Quero convidar a todos os que aqui estamos hoje, que um dia demos o testemunho público da nossa fé por termos recebido, querido Jesus como o Senhor, o Salvador da nossa vida. Demos este testemunho público através do batismo. E que estamos hoje em comunhão com o nosso Deus e com a sua Igreja, que possamos participar neste memorial. Eu vou convidar os irmãos Lourenço e André que nos auxiliem com a distribuição dos elementos. Nós vamos cantar ao nosso Deus, nós vamos exaltar a pessoa do nosso Deus enquanto somos servidos dos elementos da ceia. E, uma vez mais, o desafio. Já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Já deu este passo para proclamar a sua fé, a sua confiança em Jesus? Se não deu, eu quero desafiar que o faça hoje. É bonito viver uma vida assim, com um passado limpo, com umas perspectivas realísticas, mas também com a partilha da mensagem. Viver a nossa vida como vitoriosos. E enquanto os demais irmãos são servidos do pão, nós vamos ficar a ouvir o instrumental e a recordar-nos desta bonita mensagem. Jesus é o meu Salvador.
Há alguém que queira agora confessar o Senhor Jesus? Eu vou convidar que possamos abrir as nossas Bíblias, agora em Lucas, e perceber a importância deste memorial. Não apenas uma mera repetição, Lucas, capítulo 22, mas a alegria de podermos fazer o que o Senhor Jesus nos manda, o que Ele nos deixa. Lucas, capítulo 22, versículo 19. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Convido o irmão André que nos dirija uma palavra de oração e depois juntos tomamos o pão. Meu Deus, graças estamos por este dia, graças estamos pela oportunidade de podermos estar aqui a cultuar o teu nome, Pai. E nesta hora te agradecemos pelo sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo. Obrigado, Pai, porque através dele, através do seu sofrimento lá na cruz, todos nós merecíamos. E nós hoje, Pai, podemos ter acesso à vida eterna, somos declarados justos, Pai. E obrigado pela sua salvação. Fica connosco e que tudo seja feito para ti. Em nome de Jesus. Amém. Tomemos juntos o pão. Estes cálices contêm vinho. Vinho que nos avivam a memória do sangue que Jesus verteu para nos salvar. Para limpar o nosso mal passado. Para tornar as nossas expectativas não irreais, mas verdadeiras. Confiantes e apoiadas na sua palavra. Também para que sejamos fiéis anunciadores desta salvação. Então nós vamos ser servidos com os cálices. E enquanto nós entoamos este hino da vitória que nos dá o Senhor Jesus, Ele que curava, pelo seu poder, Ele mostrava, ou mostrando ao longo de todo o seu ministério, que mostra ainda hoje nas nossas vidas. Esta vitória. Ele é o nosso libertador. Que bom é poder cantar esta mensagem. Que bom é poder dizer estas palavras com fé, com a certeza de que assim
É em nós. Não deixe de viver esta fé. Não deixe de viver esta vitória em Cristo. Vou convidar o irmão Lourenço que nos dirija numa palavra de oração, agradecendo ao Senhor o sangue que Ele derramou em nosso lugar. Vamos abrir então as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas e vamos recordar este memorial deixado pelo Senhor Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Nós podemos ficar de pé. Enquanto entrarmos e os cálices forem recolhidos, nós vamos cantar aquilo que Jesus faz por nós. A vitória que nele temos. E certamente que hoje temos a oportunidade de olhar para o nosso passado, para as nossas expectativas e também para partilharmos tudo aquilo que Jesus faz por nós. Projeção do refrão, por favor. Vitória tenho em Cristo, meu Mestre divino. Buscou-me, comprou-me com sangue remidor. Irmãos, esta é uma afirmação que nós podemos viver hoje e sempre.
somos amados por Deus e temos a certeza de termos a salvação pelo seu sangue. Então nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pela salvação que nele temos e dar graças, porque amanhã é o dia que nós vamos servir ao Senhor. Porque hoje é o dia que nós servimos ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado porque nos dás esta oportunidade tão bonita de ler, de estudar a Tua Palavra, de perceber que o nosso passado, por muito vergonhoso que seja, é limpo por Ti. Agradecemos pelo sangue do Teu Filho derramado na cruz em nosso lugar, que nos limpou, que nos libertou das expectativas erradas. Obrigado pela ressurreição de Jesus, da vinda do Espírito Santo que nos capacita para partilhar a vida nova que temos em Ti. Permite, querido Pai, que esta semana, a semana que hoje se inicia, seja uma semana de vitória, uma semana de alegria para todos nós, uma vitória que nós possamos partilhar com outros. E queremos rogar que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Os irmãos têm a bondade de se sentar. Eu vou convidar que nós possamos, dos nossos lugares, ficar em oração silenciosa, individual com o nosso Deus. A quem ainda não aceitou Jesus como Salvador, a quem ainda não deu o testemunho, um passo de fé pelo batismo, eu vou convidar que agora faça uma oração do seu lugar. Não olhe para o passado, não olhe para as expectativas, viva a fé em Jesus.